Hoje o papo é sobre limites e o infinito. Fala galera, belezinha? Então, como eu comentei agora há pouco, o assunto de hoje é limites e o infinito. Vamos dar uma olhadinha nesse primeiro exemplo, que é a função f de x igual a 1 sobre x². O gráfico dela está essa linha verde aqui. Se eu der um zoom out, você pode ver que o gráfico ele vai descendo, vai pequenininho aqui, vai aumentando de leve, de leve, de leve. Quando ele chega próximo do x igual a zero, ele sobe, ele não para mais de subir, ele nunca vai encostar nesse eixo y. E de repente ele começa aqui, descer, descer, descer para valores maiores que zero. E vai chegando aqui, vai começando a diminuir mais rápido. Ele vai para sempre descendo e nunca encosta aqui também no eixo x. Tá? Essa é a função f de x igual a 1 sobre x². Então a gente percebe que à medida que x se aproxima de zero, o gráfico da função cresce, 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 cresce para sempre. E ela não chega a nenhum número quando x é igual a zero. Tanto pelo lado esquerdo, tanto pelo lado direito. Né? Se eu cresço aqui pelo lado esquerdo, eu tendo a infinito, vamos pensar assim, né? Eu crescendo para sempre. E quando eu tendo aqui por valores maiores que zero, eu também tendo aquele infinito. Eu cresço para sempre. Se eu der um zoom aqui e for subindo, ó, vocês vão ver que esse negócio não para nunca de crescer. Você fala, Dino, não é possível, uma hora vai encostar. Não encosta. Olha só, um número bem grande, quando parece que já está encostado aqui, ó, sei lá, 760. Se eu der um zoom aqui, ó, você pode ver que a função ainda não encostou. A função f ainda não encostou no eixo. E aí, continua subindo, e isso vai acontecer para sempre. Então, nesse caso, a gente vai falar que quando x tende a zero, a função f de x igual a 1 sobre x², nesse exemplo, tende a infinito. Vamos dar uma olhadinha agora nessa outra função. Essa função é uma função y igual a menos 3 dividido por x menos 1 ao quadrado. Tá, e essa reta aqui, essa reta vertical, a reta x igual a 1, ou seja, eu fixo x igual a 1 e vario y. Eu tenho uma reta paralela ao próprio eixo y, só deslocado um para o lado positivo. Beleza, o gráfico da função y igual a menos 3 dividido por x menos 1 ao quadrado é essa linha azul. Vocês veem que tanto por um lado quanto pelo outro, essa função é sempre negativa, né? Ela é sempre abaixo do eixo x, e ela vai caindo, 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 né? Tanto por um lado quanto pelo outro, em torno da reta x igual a 1, e você vai descendo, 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 e ela, né, o gráfico da função, nunca encosta na reta x igual a 1, da mesma maneira que aquela função f de x igual a 1 sobre x² nunca encostava no eixo y. Né? Então, à medida que x se aproxima, nesse caso, do valor 1, né, à medida que x se aproxima do valor 1, tanto por um lado quanto pelo outro, a função y igual a menos 3 dividido por x menos 1 ao quadrado vai tendendo a menos infinito. Ela vai descendo, 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 e ela nunca vai chegar a algum número. Da mesma maneira que a outra crescia, 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 e não chegava a algum número. Nesse caso, então, a gente vai dizer que o limite da função, quando x tende a 1, é igual a menos infinito. Por que menos infinito? Porque tendo lá para baixo, sem encostar em número algum. Então, com a ajuda desses dois exemplos, vamos dar uma olhadinha no que seria uma definição intuitiva de limites e infinitos misturados. Tá? A primeira definição seria a seguinte, né? Equivalente ao primeiro exemplo. Eu tenho uma função f de x, que é definida em todos os pontos próximos de um número a, exceto possivelmente em a, porque não importa o que acontece naquele ponto. Né? A gente vai dizer que o limite de f de x, quando x tende a a, é igual a infinito, se f de x fica arbitrariamente grande à medida que x se aproxima do número a. Nesse exemplo que a gente viu, a função era 1 sobre x² e o a era igual a zero. Né? X tendendo a zero fazia f de x ir lá para o infinito, lá em cima. No segundo exemplo, a gente tinha a ideia de limite menos infinito, que a ideia é, se eu tenho uma função f de x, definida em pontos próximos do número a, exceto possivelmente no número a, a gente vai dizer que o limite de f de x, quando x tende a é igual a menos infinito, se f de x fica arbitrariamente pequeno ou arbitrariamente grande em módulo, mas com sinal negativo, né, à medida que x se aproxima do número a.
Nesse exemplo, o a era igual a 1 e a função era menos 3 dividido por x menos 1 ao quadrado. Então, à medida que x se aproximava de 1, a função descia que nem um funil e nunca encostava em lugar nenhum, ia lá para o menos infinito. Tanto no exemplo primeiro quanto no exemplo segundo, a gente viu que os gráficos não encostavam numa reta específica. No primeiro exemplo, a reta era a reta x igual a zero, que é o eixo y. Na reta x igual a zero é o eixo y. Você vê que o gráfico crescia e tinha o eixo y, ou seja, a reta x igual a zero, como uma espécie de pilar onde ela nunca encostava, né? A gente chama essa reta de reta assíntota vertical. A assíntota vertical, no segundo exemplo, é a reta x igual a 1, que a função descia sempre em torno do x igual a 1 e nunca encostava nele. Tá? Então, a reta x igual a 0 no primeiro exemplo é a assíntota vertical ao gráfico da função, e a reta x igual a 1 no segundo exemplo é a assíntota vertical ao gráfico da função. Seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contenha o número a, exceto possivelmente no próprio a. Então, limite de f de x quando x tende a é igual a infinito, significa que, para todo número positivo m, há um número positivo delta, tal que, se o módulo de x menos a está entre 0 e delta, então f de x é maior que m. Seja f uma função definida em um intervalo aberto que contenha o número a, exceto possivelmente no próprio a. Então, limite de f de x quando x tende a é igual a menos infinito, significa que para todo número negativo n, há um número positivo delta, tal que, se módulo de x menos a está entre 0 e delta, então f de x é sempre menor que n. Então, beleza. A gente viu a definição precisa de limite infinito. Vamos fazer, como a gente fez no vídeo anterior, um exemplo para tentar entender melhor o significado da definição. Vou pegar aqui como função do exemplo a mesma função do exemplo anterior, que é f de x igual a 1 sobre x quadrado. O gráfico está aqui em azul, né? A função f de x igual a 1 sobre x quadrado. A definição dizia que o seguinte, né? Que o limite da função f de x quando x tende a é infinito, né? Significa que para todo n maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que o módulo de x menos a está entre 0 e delta, implicar que f de x é maior que n. No nosso exemplo, f de x é 1 sobre x quadrado e o a é zero. Então, o módulo de x está entre 0 e delta, implica que 1 sobre x quadrado é maior que m. E significa que o limite de 1 sobre x quadrado quando x tende a zero é infinito. Intuitivamente, a gente já viu que isso acontece, né? Então, vamos lá. O desafiante nos dá um valor m. E para todo m que o desafiante dá para a gente, nós, os desafiados, temos que dar o número delta, né? Que isso aqui é verdade. E isso tem que ser sempre possível. E como a gente sabe que isso acontece, isso vai ser sempre possível. Vamos fazer o seguinte. O desafiante vai lá e fala, tudo bem, eu vou definir o número m. Vou colocar o m aqui. Tá? Esse é o número m que ele deu pra gente. E ele fala o seguinte, tá bom, dado esse m aqui, você tem que achar um delta para isso aqui ser satisfeito. O que módulo de x está entre 0 e delta significa? Né? Isso aqui, né, significa que x tem que estar entre delta e menos delta. Né? O módulo de x entre 0 e delta é a mesma coisa que isso. Então, para todo x entre delta e menos delta, eu tenho que ter o gráfico da função maior que esse valor m. Se eu tomar um delta, por exemplo, aqui é o zero, né? Vamos colocar aqui. Aqui é o x igual a zero, né? Se eu colocar um delta, por exemplo, aqui, ó. Todo número x que está entre delta e menos delta, né, vai ter que ter o gráfico da função acima do número m. Isso acontece, né? Você pode verificar aqui, né? Ó. Né? Aqui deu um valor, aqui deu outro. E para todo número x aqui dentro, o gráfico da função vai ser os camaradas que estão acima dessa reta m. Você fala, beleza, ganhamos, né? Ganhamos uma batalha, não ganhamos a guerra ainda, o cara vai falar, né? Porque te deu só um valor m
a gente achou um valor delta. A gente tem que ser capaz de achar sempre, para todo o m que o desafiante der pra gente, a gente tem que achar um delta que isso aqui seja satisfeito. Mas não é difícil de nos convencermos que isso é verdade, né? Se o cara dá, por exemplo, um outro m maior, vai ser muito fácil, eu quero um m maior aqui. Ele dá um m aqui em cima. Agora o m é um número maior ainda. Não é esse mais, né? Vou apagar esse número m aqui. Esse m aqui já não quero mais, ele fala. Né? Eu quero um m mais alto. Ele colocou um m mais alto pra gente. Nós temos que ser capazes de achar o número delta para acontecer a mesma coisa que aconteceu com o m anterior. Tá, eu acho que tem que achar agora um delta um pouco menorzinho, né? Vou botar um delta aqui pequenininho. Todo número que tem que estar, todo número x entre delta e menos delta, o gráfico da função tem que estar acima de m. Vamos ver se isso acontece? Tem que acontecer, né? Ó. Esse delta menorzinho vai satisfazer o desafio desse m maiorzinho também, né? Ele subiu o n, a gente encurtou o delta e percebe que todo número x que está aqui dentro, entre delta e menos delta, o gráfico da função relativo a esses pontos vão estar acima do ponto do grau da reta m. E isso vai acontecer sempre, né? Se ele der um m maior, basta de dar um delta menorzinho. Um m mais alto ainda, um delta menorzinho ainda. A gente sempre vai vencer essa batalha. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o cara botar um m lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, né, a função vai ser sempre acima desse m quando eu pegar um x entre delta e menos delta. Eu posso sempre escolher um delta que seja satisfeito. Eu pegando cada vez mais próximo de zero, a função vai ficando cada vez maior que aquele número m que ele vai dar pra gente. Ou seja, nunca vai parar de crescer. Ele pode dar o m que for, eu vou poder achar o delta que eu quiser, em que a função vai estar sempre acima dessa reta m. Esse é o significado da definição precisa. Ficou um pouco mais simples de entender, né? Tá, a gente viu então dois exemplos de limites de f de x quando x tende a um número sendo infinito ou menos infinito. Vamos fazer agora o seguinte, vamos colocar o infinito ou o menos infinito no x. Vamos fazer limite de f de x quando x tende a infinito ou limite de f de x quando x tende a menos infinito. Ou seja, vamos fazer x crescer pra caramba ou diminuir pra caramba. O que será que vai acontecer? Então, galera, esse exemplo é a função exponencial de menos x, e elevado a menos x. É o gráfico laranja, marronzinho claro, sei lá, né? A função ela vai caindo à medida que x aumenta, vai caindo, começa a cair mais rápido, cada vez mais rápido. Ela cai cada vez mais rápido, ela cai exponencialmente, a gente fala, por isso que chama exponencial, né? Mas ela nunca vai parar de cair, você me pergunta? Eu falo, não, nunca vai parar de cair. Você fala, pô, mas eu não consigo ver esse gráfico passando o eixo x, né? Indo para baixo, ou seja, indo para valores de y negativo. Ela sempre está com valores de y positivo. Embora esteja caindo, o eixo x, né, que é a reta y igual a zero, é uma barreira que não deixa o gráfico passar. Embora ela estar sempre caindo, mas ela nunca vai encostar no eixo x. Então, à medida que x aumenta, eu tenho a função cada vez mais próxima do valor zero, mas ela nunca encosta no zero. Ou seja, o limite dessa função aqui, exponencial de menos x, quando x tende a infinito, ou seja, quando x cresce, né? Quando x tende a infinito, é zero. Ou seja, limite de f de x, quando x tende a infinito, nesse caso, é zero. Vamos pegar um exemplo agora de um limite de quando x tende a menos infinito. Por exemplo, o gráfico dessa função roxinha aqui, ó. Esse gráfico roxinho, a função é exponencial de x, né, e elevado a x, mais 2. Então, percebe que tem uma reta aqui, essa reta aqui horizontal é a reta y igual a 2, tá? Olha só, ela passa bem no 2 aqui, né? E a função é o gráfico roxinho. Percebe que, à medida que x aumenta, a função, né, o gráfico da função tende a infinito. Ela vai crescendo. Mas à medida que x tende a menos infinito, essa função nunca encosta no valor 2. Porém, ela se aproxima cada vez mais dele. Da mesma maneira que a função do exemplo anterior se aproximava muito do zero, essa aqui se aproxima muito do 2. Ou seja, quando x tende a menos infinito, a função tende a 2. E esse mesmo exemplo é legal, que a gente pode ver que à medida que x tende a infinito, né, à medida que x cresce,
a função tende a infinito. À medida que x cresce, a função cresce mais ainda. Se eu der um zoom out para você ver, né? À medida que x decresce, a função tende a encostar na reta 2, mas não que encosta. E à medida que x cresce, essa função cresce muito, 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 sempre indo para o infinito. Ela não para de crescer. Então vamos papear sobre esses exemplos que a gente aprendeu agora. O primeiro exemplo era o seguinte, né? Exponencial de menos x. A gente viu que quando x cresce, né, quando x tende a infinito, vamos dizer, a função se aproxima do valor zero. Né? E no segundo exemplo, à medida que x decrescia, a função tendia ao valor 2. Nesse segundo exemplo ainda, quando x crescia, a função também crescia para sempre, sem parar. Então a gente tem aqui 3 casos para analisar. Né? O primeiro caso é da seguinte definição intuitiva, que é o que eu estou chamando aqui. Né? Qual que é essa definição intuitiva? É a seguinte: seja f uma função definida no intervalo a infinito. Então, o limite de f de x, quando x tende a infinito, é o número L, significa que os valores de f de x ficam cada vez mais próximos de L à medida que x cresce. Já a segunda definição, que tem a ver com o segundo exemplo, diz o seguinte: seja f uma função definida no intervalo menos infinito a. Então, o limite de f de x, quando x tende a menos infinito, é um valor L, significa que f de x fica cada vez mais próximo de L à medida que x decresce, ou seja, cresce em módulo, mas com sinal trocado. E finalizando, a nossa terceira definição intuitiva seria: seja f uma função e o limite de f de x, quando x tende a infinito, é também infinito, significa que a função, né, os valores de f crescem arbitrariamente à medida que x também cresce arbitrariamente. A gente pode dar definições precisas para isso, a gente já vai dar daqui a pouco, e também pode pensar em definições parecidas com essa última envolvendo sinais de menos infinito. Por exemplo, limite de f de x quando x tende a menos infinito. É infinito, significa que a função cresce à medida que x decresce. Eu posso dizer também que o limite de f de x quando x tende a menos infinito é menos infinito, que f de x fica cada vez menor à medida que x também fica cada vez menor. E por aí vai. As combinações de sinais vão se fazendo, as definições ficam parecidas. Então, vamos agora dar uma definição precisa de cada um desses 3 casos que eu tive no exemplo. Seja f uma função definida em algum intervalo a infinito. Então, limite de f de x quando x tende a infinito é igual a L, significa que para todo epsilon maior que zero, existe um correspondente número n, tal que, se x é maior que n, então o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Seja f uma função definida em algum intervalo menos infinito a. Então, limite de f de x quando x tende a menos infinito é igual a L, significa que para todo epsilon maior que zero, existe o correspondente número n, tal que, se x é menor que n, então o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Seja f uma função definida em algum intervalo a infinito. Então, limite de f de x quando x tende a infinito é infinito, significa que para todo positivo m, existe um correspondente número positivo n, tal que, se x é maior que n, então f de x é maior que m. Então é isso, pessoal. A gente viu hoje casos de limites e infinitos. A gente viu casos envolvendo o limite sendo infinito, ou seja, limite de f de x quando x tende a um número sendo infinito ou menos infinito. Né? A gente viu também o caso em que quando x crescia ou decrescia, ou seja, quando x tende a infinito ou quando x tende a menos infinito, sendo um número. E vimos também o caso em que infinito estava no x e na função, ou seja, limite de f de x quando x tende a infinito, sendo também infinito. Todas as combinações de sinais aí de menos infinito com mais infinito podem acontecer e vocês vão encontrar esses exemplos com certeza nos exercícios que vocês farão aí na vida de vocês. Né? Espero que eu tenha contribuído com o estudo de vocês, com um aprendizado de cálculo 1, no caso aqui de limites, e espero mensagens com dúvidas se tiverem, tá bom? E até o próximo vídeo.
Falou, galera. Até mais.